boa tarde, a paz. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Amém? Nos diz assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, o escondeu por 3 meses. E como não podia mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com pérgamo, bicho, colocou o menino, seu filho dentro, soltou entre os juncos, à beira do rio. Amém? Amém. E aqui nós conhecemos uma história. Mas sabe o que eu quero que você preste atenção aqui em mim? Porque naquela época o rei tinha ordenado, o faraó tinha ordenado a todos os meninos a morte de todos os meninos. Presta atenção, porque se você parar, uma nação só não é constituída só por mulher, precisa de ambos sexos. E o faraó queria eliminar o povo de Israel. Mas a mãe de Moisés escondeu ele de tudo e de todos. Por que de tudo e de todos? Porque imagina se eu escondesse meu filho, ou a vizinha escondesse o filho dela, e a vizinha do lado descobrisse que alguém estava escondendo um bebê. Qual era a primeira coisa que um ser humano ia fazer? Eu acabei de perder o meu filho, você também vai perder o seu. E o ser humano ia acabar, o vizinho ia acabar entregando. Por quê? Porque o vizinho também acabava de perder o filho dele. Então, Moisés, ele ficou literalmente sem poder se expressar, sem poder se alimentar direito, sem poder ter a vitamina que o sol dá ao seu favor e demais vitaminas, porque segundo a história, a mãe dele já estava desnutrida. Mas presta atenção aqui em mim. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não importa o que você está passando, se você está embaixo de uma palavra de Deus, vai dar certo. Não importa o que está acontecendo na sua vida, se você está, o que você está tendo de falta, se você está embaixo de uma palavra de Deus, vai dar certo. Você pode até estar chorando e ninguém está ouvindo o seu choro, mas se Deus te deu uma palavra, acredite, porque um rapaz nasceu com uma promessa, uma palavra do seu libertador, mas na sua época foi decretada a morte dos meninos, mas a sua mãe não escondeu. Mas mesmo assim, mesmo a mãe desnutrida, e uma mulher desnutrida mal consegue dar de mamar. Uma criança que não pôde expressar o choro, porque se chorasse o vizinho do lado ia saber que tinha um menino vivo ali, que não teve os nutrientes necessários, estava tudo propenso para a morte de Moisés, mas ele tinha uma palavra. Queridos, a vida pode gerar contra você, mas se você tem uma palavra de Deus, acredite, aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo. Aqueles que queriam te matar vão ser que vão sustentar você, porque o faraó mandou matar, mas quando a filha do faraó pegou e cuidou, o faraó não teve mais que matar, ele teve que cuidar. Aqueles que te perseguem querendo te abençoar, mas fique embaixo de uma palavra que Deus tem a seu respeito. Não fuja, não corra, mesmo se o decreto for, é dificuldade, é problema, tudo é passageiro, diz Eclesiastes. Porque
porque ainda o melhor está por vir. Amém? E você vê essa noite aqui, e eu quero dizer que essa noite Deus vai te tocar, Deus vai te visitar, Deus vai ministrar a sua alma, Deus vai visitar na sua casa, visitar o seu trabalho. Eu não sei aquilo que precisa ser visitado na sua vida, mas eu sei que Ele vai visitar, porque Ele diz que aquele que o busca jamais sai da mesma forma que entrou. Então creia que hoje é uma noite de milagres, hoje é uma noite da presença de Deus se derramar, da glória de Deus te cobrir. Fique de pé comigo, feche seus olhos. Ó Espírito Santo, te adoramos, te convidamos, seja bem-vindo em nosso meio. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda glória, toda honra. Vem em nosso meio, Pai, nos ministra, abrindo nosso coração para Ti, porque acreditamos que hoje é uma noite onde o Senhor vai nos visitar com poder, com glória, com milagres, onde nosso coração vai ser alinhado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. A Ti todo louvor, toda glória, toda honra, e repreendemos toda ação da incredulidade, do espírito que age ao contrário, porque só aqui, só o Senhor tem liberdade aqui. Glorifica o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Querida, aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor seja adorado nesse lugar, seja louvado. Tu és o Senhor desse lugar. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, nesse lugar, papai. Que o Senhor encontre aqui corações aquebrantados, Senhor. Os corações querendo a Tua presença nesse lugar. Muito obrigado por quem Tu és nas nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por estar aqui. Obrigado por poder escutar de Ti, Senhor Jesus. Obrigado por me amar. Em nome de Jesus. Sigo vencendo.
mata a nossa carne todos os dias. A gente bota ela no devido lugar. Só que a nossa carne não quer. E aí eu achei muito engraçado isso. Que não adianta. Quando a gente se levanta para fazer algo, o Satanás também se levanta. E aí quando a gente teve a oportunidade de ler aqui o Êxodo e ler Mateus, hoje falou exatamente sobre isso. Na época deles, Satanás se levantou para matar, né, no caso Moisés ou Jesus, né? E quando a gente se levanta também, ele tenta matar a bênção que a gente tem. E aí hoje, a gente ali na correria, ele faz isso, faz aquilo para correr. E aí fui no mercado, cheguei no mercado, meu Pix não passou. Saí do mercado, fui na padaria, cheguei na padaria, meu Pix não passou. E aí eu fui muito maltratada. A minha carne, o meu natural, estava enlouquecida aqui dentro. Meu Deus, eu vou xingar, eu vou falar, eu vou falar. Só que eu sabia a responsabilidade que eu ia ter hoje diante. E aí na hora eu tive a certeza, nossa, Satanás, seu sujo. Tu quer arrancar de mim a minha bênção. E tu quer impedir de eu chegar pura para passar isso para outras pessoas. Falei, pois tu não vai. Hoje tu não vai engolir ali. Meu marido perguntou o que aconteceu, nada. Quem que foi que falou nada? Não quero falar nada. Fiquei quieta aqui para guardar. Não por mim, não para se exaltar, mas porque eu sabia que se Satanás estava hoje, logo hoje, que eu viria aqui, e no meu primeiro dia de jejum ali me apertando, eu tinha plena convicção que grande coisa ele vai fazer. Grandes coisas ele vai fazer nesse lugar. Grandes coisas ele vai fazer nesse ministério. Grandes coisas ele vai fazer nessa cidade. Por isso ele está revoltadíssimo. Mas como ele já é um derrotado, hoje a gente vai pisotear nele. Vai falar que não. Está declarado nesse lugar que as grandes coisas podem vir. E hoje aqui juntos nós vamos declarar que essas grandes coisas têm liberdade para chegar para todos nós. Em nome de Jesus. Esperança para os perdidos.
vocês vão cantar. Grandes coisas estão por... Quando eu terminar de falar a palavra. Amém? Amém. Na minha casa. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Na minha família. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Na minha igreja. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nas minhas finanças. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Comigo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde novamente a todos, a paz. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 6. Isso, 11, 6, isso mesmo. Nos diz assim: logo ao amanhecer, em algumas versões aí está, de manhã, semeia a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se é esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Amém? Quando esse dia, estava eu e a pastora conversando, e Deus falou comigo, sabe, né? Nós estamos num momento difícil das ofertas, mas eu e você precisamos entender algo. Quando eu oferto, é porque é para mim o meu próprio benefício. Quando eu dizimo, é para o meu próprio benefício. Não é para o benefício, não estou beneficiando a Deus. A Bíblia diz que se eu trazer o dízimo à oferta, terá mantimento na casa dele. O mantimento principal é as portas que estão abertas. Não só para você ter a vida transformada, mas para outras pessoas também ter sua vida transformada. E você ser um participante da obra de Deus também. Sabe? Então, quando você vem e oferta, você também está sendo um participante, um mantenedor da obra de Deus naquele lugar onde as coisas têm que mudar. Porque quando um filho de Deus ou uma igreja se estabelece no lugar, a sorte daquele lugar tem que ser mudada. Porque foi para isso que o Filho de Deus, a igreja, se manifestou, para manifestar as boas obras de Cristo e abençoar o lugar. Exemplo, quando eu e a pastora chegamos na quinta, tinha mais buraco naquela avenida do que asfalto. Os matos eram enormes. E ela chegou e fez a seguinte pergunta para mim: por que estamos vindo para cá? Que lugar destruído, sem vida. Eu falei: porque por causa disso mesmo, por esse motivo, eu e você estamos vindo para cá para trazer a vida sobre esse lugar. Começamos a profetizar, declarar, orar pela vida. 2 meses depois, um mês depois, sai a notícia que 10 ruas iam ser pavimentadas. Saiu a ciclovia e começou a sair as coisas. Por nada, talvez. Mas eu custa acreditar, porque um filho de Deus pisou lá e declarou. Então, quando você declara sobre a sua casa, as coisas vão acontecer. Mas quando a igreja se estabelece no lugar, é porque a geografia, Deus quer mudar aquele lugar. Deus quer prosperar aquele lugar. Deus quer mudar.
Mas cabe eu acreditar e você acreditar que Deus quer nos usar como instrumento. Quando a gente lê Eclesiastes, ele fala assim: olha, semeie de manhã, mas também não pare de semear à tarde, porque você não sabe qual dessa semente vai prosperar. Nós temos uma dificuldade, eu e você como ser humano, porque quando a gente lê a Bíblia com os olhos do nosso ensinamento, e está tudo certo. Mas a gente tem que entender que a Bíblia também foi escrita por judeus, baseado na cultura judaica. E quando você chega para um judeu e fala assim para ele: vamos adorar a Deus, sabe qual é a primeira coisa que ele te pergunta? Alguém arrisca perguntar? Arrisca falar? Qual é a primeira coisa que ele te pergunta? O que eu tenho que ofertar? Quando tu chega para um judeu e fala assim: vamos adorar o Yahvé, vamos adorar eu sou, ele fala assim: o que eu tenho que ofertar? Porque para o judeu chegar na presença de Deus e não depositar nada para Deus é uma ofensa. Porque os judeus entenderam desde Gênesis, Apocalipse. Você pode ver que quando Deus falava na terra para o povo de Deus, eles caíam correndo. Espera. Gideão, capítulo de número 6. Um anjo veio falar ao Gideão, um homem forte e valente, por meio de sua mão você vai libertar Israel. Que esse menino diz assim: então espera aí, eu vou lá em casa buscar meu pai para apresentar diante de ti. Deus falou com Abraão em Gênesis, se não me engano, 14, 15, Abraão correu, falou assim: aqui está os pombinhos cortados ao meio, o sacrifício. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque nós, no momento da dificuldade, quando a gente passa dificuldade, quando a gente passa por um momento de aperto financeiro na nossa vida, a gente quer correr e semear no altar. Aí chega um tempo, Deus mudou a minha sorte, e eu acho que eu não preciso mais semear aquilo que deveria ser semeado. Aí depois, a semente de ontem valeu para hoje, mas se hoje não tem semente para amanhã, como é que amanhã eu posso prosperar? Eu quero, porque daí a gente, como desculpa, ainda usa a passagem de Salomão, e Salomão diz assim, Eclesiastes 3, tem tempo para plantar, tempo para colher. Querido, sim, tudo tem tempo para plantar e tempo para se colher, mas você não vê Salomão falando: nunca cessa a colheita. Sabe por quê? Porque a gente de vez em quando quer cessar, mas a colheita não se deve cessar, a colheita tem que ser contínua. Sabe por quê? Porque tem que ser. Quem aqui já plantou? Quem aqui já plantou alguma coisa na sua vida? Tainá, Dona Céia. Tem semente que se tu plantar na água, ela vai nascer. Mas tem semente que se tu plantar no deserto, ela também vai nascer. Pega a câmera e tenta plantar a câmera na água. Não vai. Mas planta a câmera no deserto, ela vai nascer. O arroz, tenta plantar o arroz no deserto. Não vai. Você nunca vai ter arroz no deserto. Por que eu falo isso? Porque Salomão não está nos falando que nós devemos parar de semear, mas muitas vezes a gente deve mudar a forma, a semente que é se colocada. Porque tem semente que vai nascer no meio da tribulação, mas tem semente que também vai nascer no meio de vitória. Por quê? Porque um homem mais sábio do mundo sabia sobre o plantio também. E se o homem mais sábio sabia, por que eu não vou seguir esse exemplo dele? Que segundo os estudiosos, a riqueza dele até hoje é uma das maiores desenvolvimentos da terra. Por que um homem que até hoje viveu há muitos anos, a ciência diz que a riqueza dele ainda hoje é as maiores? Porque o homem soube semear e colher, mas não soube parar. Ele não chegou uma época e falou assim, estava falando com a pastora, que ele não chegou uma época e falou assim: matei 1000 bois, não vou matar mais nada. 1000 bois está bom a minha vida toda. Não. Se tu olha a Bíblia diz que ele chegou, a rainha de Sabá chegou até ele e trouxe riquezas para ele. Mas a Bíblia diz que a rainha de Sabá voltou muito mais do que ela tinha trazido para ele. Voltou muito mais.
Não é à toa, queridos. Queridos, se eu quero prosperar, eu preciso aprender a semear. E talvez você fale, isso não acho certo. Aí é um direito que você tem, mas no mundo físico e no espiritual, para cada coisa existe uma arma que deve ser usada, uma ferramenta. Esses dias eu estava passando numa rua e vi um rapaz, ele estava carpina, preciso de longe, ele estava carpina. Cheguei mais perto da moto, ele estava com uma pá de construção, assim. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai demorar para carpir tudo isso, vai até ano que vem com essa pá. Eu falei, ele nem mexeu na terra, ele batia por cima das plantas, ele carpina tudo. Vai demorar. Querido, o que eu quero dizer com isso? Tem a ferramenta certa. Você me pega no mínimo uma enxada, não vai escapar. Não, mas ele quis escapar. E nem para cavucar a terra. A mesma coisa eu pedi para alguém, derruba essa parede aqui, dou uma colher de pedreiro para a pessoa. Nunca, não vai. Aí chega eu e você, diante de uma lei espiritual e física. Fala assim, eu quero prosperar, quero mudar a minha sorte. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata já. Mas quando eu faço isso, eu faço com o meu benefício, gosto de dizer. Mas aí eu quero orar para Deus abrir as portas. E está tudo certo, precisamos de oração. Porque a Bíblia diz que nós devemos pedir, clamar. Eu vou jejuar para as coisas acontecerem, está tudo certo, porque a Bíblia diz que demônios só caem, e os demônios só saem com jejum e oração. E façam tudo isso. Continue fazendo. Mas deixa eu te dizer, quando você semeia e oferta, a sua semente diz no mundo espiritual algo poderoso a seu respeito. Quando você dobra o seu joelho e fala assim com Deus, Deus, eu preciso de uma porta aberta. Deus vai olhar assim, ele tem semente semeada, então as portas vão ser abertas. Porque a sua semente diz que o seu futuro, desenha o seu futuro. Você quer ver como vai ser o seu futuro amanhã? Olha a semente que você planta hoje. Hoje eu e a pastora temos uma casa, não foi fruto de um milagre sobrenatural que caiu do céu no meu colo, não. Foi de muitas sementes que eu plantei na sede. Quem sabe, quem é os mais velhos da sede, sabe que eu cheguei com uma elétrica, pintei a sede, com meio, um monte de coisa. Porque eu cuidei da casa do Senhor, o Senhor cuidou da minha casa. E você diz isso, como isso não é possível? Lê Hebreus, esse que a gente leu hoje. A Bíblia diz que as parteiras recebeu uma ordem de Faraó para falar assim, olha, mate os meninos, mas elas ficaram com dó e temer a Deus. E o Faraó não mataram nem o menino. Aí chegava o Faraó chamando, por que vocês não fizeram isso? Porque as parteiras, porque as hebreias são mais fortes que as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Aí Deus diz bem assim, a Bíblia diz bem assim, porque elas poupou os filhos dos hebreus, Deus lhe deu famílias. Porque ela cuidou daquilo que era de Deus, Deus deu aquilo que faltava para ela. Ela cuidou dos filhos dos hebreus, Deus deu os filhos para elas. Então eram pessoas que estavam sem filhos e queriam ter filhos. Então um conselho, se você está precisando de algo, aprenda a semear. Está lá em Hebreus. Eu e você precisamos aprender. Êxodo, está lá em Êxodo. Desculpa, eu e você precisamos aprender isso. Obrigado. Porque está chegando um tempo e que a gente, e que Deus quer mudar tamanha sorte do seu povo. Mas essa sorte nossa só será mudada se a gente entender o coração de Deus. Queridos, e talvez você me questione com algum questionamento. Eu ouço bastante questionamento, mas isso é da lei, isso não é da graça.
porque está surgindo uma teologia que a gente deve abolir o Velho Testamento e abraçar somente o Novo. Querido, sem o Velho, o Novo não existiria. O José não ia nascer se não tivesse um velho para dar o pecado dele. Mas talvez você fale, aonde está isso na Bíblia? Em Mateus capítulo de número 5. Você não precisa abrir lá. Mas Mateus capítulo número 5, Jesus, palavra de Jesus. Não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir. Com toda certeza eu vos afirmo que até os céus e a terra passam. Nem o i ou o no mínimo traço se omitirá da lei até que se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos e ensinar aos homens será o menor dos reinos dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Querido, eu não posso me dar o luxo de falar que dízimos e ofertas são do Velho Testamento, ou não cumprir nada que tem no Velho Testamento, porque o próprio Jesus disse: eu não vim para anular, eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. O meu papel e o seu papel é cumprir os mandamentos, é obedecer as palavras. Se o próprio Cristo, que poderia com certeza, com toda certeza, destruir, porque Ele é o verbo, mas Ele não fez, Ele cumpriu. Porque eu e você olhamos com tanta arrogância e queremos ser maior que Cristo. Não podemos, não devemos nos achar de direito, porque se nós somos maior que Cristo, por que nós precisamos dele para ser salvo? Eu e você precisamos dele, e ele não cumpriu, ele só cumpriu. Eu e você devemos cumprir os mandamentos. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu preciso que vocês abram os olhos e que o Novo Testamento e o Velho são necessários para a minha vida e para a sua vida. São necessários para mudar a minha vida e a sua vida. Querido, então, meu conselho é para você: siga também o mandamento do Velho. E se ele fala para dizimar e ofertar, faça. Porque o próprio Jesus disse no versículo diante: se você trazer a sua oferta diante do altar e lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a sua oferta ali. Vai, se é certo, depois volta para o altar e apresenta a sua oferta. O próprio Jesus disse ali, vocês podem ler. Ele diz: então eu e você não podemos deixar de seguir o mandamento do nosso mestre. Eu quero convidar você a pegar a sua oferta na sua mão e, através de uma palavra de Cristo, ter sua vida mudada. Estenda sua mão para cá, por favor, para o altar. Pai, apresentamos diante do Senhor dízimos, as ofertas. Apresentamos, meu Pai, a semente do meu irmão, da minha irmã, o ato de fé. Pai, no nome de Jesus te apresentamos ao Senhor, porque o Senhor diz em tua palavra que a oferta, o altar santifica as ofertas. Então declaramos a oferta santa por meio da tua palavra. E aqui, meu Pai, eu peço ao Senhor que abra portas de trabalho para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão precisando, meu Pai, ser abençoado, fechando um novo negócio, que essa semana esse negócio chega e essas portas se abram. Abra, meu Pai, as janelas do céu também, como diz a tua palavra, e derrama sobre o nosso colo tantas bênçãos, ao ponto que a gente não consiga retê-la ou segurá-la, porque nós teremos que distribuir que é tanta bênção. E como diz a tua palavra em Provérbios, que o nosso celeiro transborde, a nossa casa se enche de alegria, porque estamos cumprindo o mandamento, meu Pai.
Assim oramos, Senhor, e repreendemos os demônios que atuam na finança, o migrador, o cortador, o destruidor, o gafanhoto, meu Pai, o tranca-rua. Repreendemos eles no nome de Jesus e declaramos, meu Pai, que a partir de hoje nós seremos surpreendidos com tantos milagres, porque o Senhor vai mudar a nossa história de uma forma extraordinária. E glorifico o teu nome nessa semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero que você aplaude o Senhor, recebendo o obrigado do Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Amém, amém. Que maravilha poder estar aqui com todos vocês, ver a igreja cheia. Uma alegria no meu coração, até eu sei que eles são meio tímidos, mas que alegria no coração, tudo. Te ver aqui, ver servindo, trazendo a água, ver a Gabriele, dando frutos, trazendo o Heitor junto, né? Trazendo o Heitor junto, isso é muito bom. O reino não para, o reino continua, e aquelas sementinhas estão dando fruto. O clube está do tamanho do Cauê, isso é muito bom. E cada vez mais o reino crescendo. E sejam todos bem-vindos, igreja. Hoje eu venho trazer, primeiro quero dizer para vocês, começar leve, dizendo que nós somos vencedores. Quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim, você é um vencedor, uma vencedora. E às vezes para o mundo, ser vencedor, ser vencedora, é riqueza, é troféu, uma medalha. Mas nós que caminhamos com Cristo e sabemos quem é Cristo, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Porque nós nos apegamos só a bens materiais, não é só dinheiro, não é só patrimônio, não é só medalha, troféu, mas é uma vida eterna. Então, ser mais que vencedores é porque nós acreditamos, nós iremos continuar firmes e fortes e saber que um dia nós iremos receber essa recompensa que é a vida eterna. E hoje eu quero estar trazendo uma mensagem para vocês a respeito de algo que é meio, para eu, pelo menos é meio forte, que é batalhas e guerras. E até quando, tempos atrás, eu pensei em ministrar essa palavra, minha esposa chegou e falou, nossa, por que você não ministra sobre outra coisa? Se eu ministrar sobre guerras e batalhas, ministra outra coisa. E até a pastora Gabi falou aí, que era algo que eu tinha no coração. Depois das guerras e batalhas, com certeza não tem a vitória. Essa é a convicção de padecermos, nós vamos passar por batalhas, vamos passar por guerras, e a vitória vai vir. Amém. E eu tenho plena certeza que tanto eu quanto você estamos passando por guerras, por batalhas. Não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha guerra, qual é a minha batalha. E pode ter alguém que discorde que a vida esteja uma maravilha. Não estou passando por guerra, não estou passando por batalha. Guerra, quem está vivendo guerra é lá na Ucrânia, que está explodindo mísseis, está na Venezuela, que está tendo guerra. Lá na faixa de Gaza está tendo guerra, mas aqui onde eu estou não. Aqui não tem guerra, não explode uma bomba, não tem uma granada, não tem um míssil. Então eu estou aqui no país abençoado por Deus e bonito por natureza. Realmente estamos, mas nós estamos travando algumas guerras. E muitas vezes essas guerras, elas são silenciosas e todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. E essa guerra silenciosa, ela acaba nos afastando dessa missão. Não sei qual é a missão, eu acredito que a minha é ser servo, é ajudar o Senhor a libertar pessoas, é ajudar o Senhor a transformar vidas, assim como a minha vida foi transformada, a vida da minha família foi transformada. Então eu sei que eu tenho uma missão. E o inimigo, ele tenta a todo instante nos afastar dessa missão. E o inimigo, ele é tão estratégico que muitas vezes nós não vemos. O inimigo ali, diversas vezes, ele tenta nos calar. Muitas vezes ali,
O inimigo, ele tenta nos escurecer. O inimigo, muitas vezes ali, ele tenta nos deixar cansados. E por que disso? Porque com certeza, se o inimigo nos calar, como que nós vamos pedir ajuda? Se o inimigo conseguir nos calar, como que nós vamos profetizar? Nós sabemos que essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a testemunhar, profetizar sobre a vida das pessoas. Nós acreditamos no poder da palavra. E o inimigo sabe que ele nos calando, ele está nos anulando. E muitas vezes nós não permitimos nos calar. O inimigo vem ali para nos escurecer. Qual seria o motivo dele? Que nós não venhamos a escutar. Não venhamos a escutar a palavra de Deus. Não venhamos a escutar a palavra do nosso comandante diante dessa batalha. E são tantas vozes que o inimigo coloca, para nós escutarmos, que nós acabamos ficando perdidos. Não sei vocês, mas hoje com tanta tecnologia, é tanta gente falando, um fala uma coisa, até igual o pastor Alex falou, um fala que o Velho Testamento tem que ser anulado. Nós, nossos apóstolos nos ensinam que a Bíblia tem que ser completa, desde o Velho até o Novo, e diversas vezes um fala uma coisa, outro fala outra, e nossa natureza às vezes só quer escutar coisas que nos agradam. Não, eu vou obedecer aquele que está falando bonitinho, aquele que fala que eu não preciso jejuar, aquele que fala que eu não preciso orar, aquele que fala que eu não preciso me deslocar para ir até aqui a casa de Deus. E isso nós vamos ficando o quê? Surdos e não vamos escutando a voz daquele que está nos ensinando o caminho correto. Porque às vezes esses vêm e nos repreendem, não falam só coisinhas bonitinhas. Tá certinho isso, faz isso, está bonitinho, palmas para você. Vem aquele, não nos aponta o dedo porque nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, mesmo nós sendo transformados, mesmo nós estamos lutando para ter santidade, nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Mas quando nós temos líderes que nos amam, ele vai vir e vai nos falar às vezes corrigir deles. Isso está errado, não é assim, corre pelo certo, porque é isso que tem que fazer. E muitas vezes nós se desagradamos. Então também o inimigo tenta em todos os momentos nos cansar. Isso como ele tem feito. Às vezes a rotina do trabalho nos cansa, às vezes as tarefas do dia a dia ela vem e nos cansa. E diante desse cansaço, o que acontece? Nós não temos forças para cultuar. Nós já começamos a achar que o certo é eu ficar assistindo culto pela internet. Não seja maravilhoso, mas culto pela internet é numa situação onde eu não tive como vir. Eu penso assim, o que eu penso, está escrito na Bíblia, é o que eu penso. O culto na internet para se assistir é quando eu não tive como vir até a casa de Deus. Eu não tive como vir, eu fui viajar, estou num local, às vezes no hospital, cuidando de alguém, alguma coisa, estou trabalhando, no meu emprego, meu patrão não deixa assistir, daí é legal você assistir o culto pela internet. Mas agora você trocar e vir aqui diante da presença de Deus, para estar somente na internet, isso eu não acho muito correto. E diante desse cansaço, muitas vezes nós não temos vontade nem de ler a Bíblia. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, nós acreditamos no poder que há na palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos nem um tempo de intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós passamos o dia todo no domingo, que normalmente para a maioria de nós é um dia mais tranquilo, um dia onde não saímos para trabalhar, ficamos mais com família, nos afazeres da casa, e às vezes durante esse dia tranquilo, nós não fomos capazes de pegar a Bíblia para ler. Porque às vezes se cansamos com outras coisas, acordamos, vamos direto para a televisão, pegamos o celular, assistimos o Globo Esporte, você comigo porque eu gosto muito de assistir o Globo Esporte. Vou lá assistir o Globo Esporte, mas o tempinho para ler a palavra de Deus, às vezes nós não temos. E diante disso, as armas, as estratégias que o inimigo, eu tenho visto que o inimigo tem usado muito na vida das pessoas, às vezes até na minha vida, por mais que eu não seja tão apegado, e é umas armas muito silenciosas, que é a televisão, que é o celular e que é o trabalho. Eu coloquei esses 3 tópicos, mas quem sabe as armas que o inimigo tem usado para te cansar, para te cegar, seja outras. Mas o meu ponto de vista é esse.
Porque diversas vezes ali passamos horas e horas no celular, vendo coisas que não têm importância nenhuma, vendo fofoca, olhando a vida dos outros, muitas vezes ali, eu digo lá em casa, que as pessoas estão vendo coisas que os animais fazem engraçado. O que isso soma na nossa vida? Vendo notícias sobre guerra, sobre política, sobre esporte. Eu digo por mim que eu tenho esse defeito não, mas eu tenho essa atitude de gostar muito de acompanhar esporte. Eu ficar ali no futebol, se eu estou ali na frente da televisão, eu assisto um jogo e já mudo para outro canal para assistir um outro jogo. E isso são coisas que nos afastam tanto da nossa missão, da missão que Deus tem conosco, do propósito que Deus tem conosco. A televisão, muitas vezes, eu tenho muito hábito de assistir série, mas eu tenho notado muito que pessoas passam horas e horas assistindo série. Eu digo porque tem amigos meus que assistem, acho que de alta é o nome da série. Eu não tenho hábito de assistir, eu assisto série. Não tenho nem paciência para assistir filme às vezes. Mas passavam horas e horas assistindo. Eu falo, quanta gente precisando, essas pessoas com tanto conteúdo, pessoas precisando dele lá fora, pessoas precisando de uma palavra, querendo dizer que Jesus te ama, e essa pessoa ali perdida. O trabalho também é algo que nos afasta tanto da presença de Deus. Eu digo isso com convicção porque eu vivi. Comecei a trabalhar um tempo ali de motorista, de aplicativo, e como isso o inimigo usou, eu olho assim, por mais que eu acredito que foi a vontade de Deus para eu trabalhar como motorista de aplicativo, mas como isso me afastou da vontade de Deus. Eu passava ali horas e horas e horas trabalhando, a ponto de falar assim, eu não vou participar tanto mais dos compromissos da igreja. Olha a batalha que eu estava travando. Eu vou pedir para me tirar da escala de universidade, abrir um culto, eu não vou participar da conferência, porque são 7 dias, acho que a última foi 7 dias, se eu não estou enganado. Eu vou ficar 7 dias sem trabalhar. E ali continuei travando essa batalha e vi o quanto isso estava me afastando da vontade de Deus, e quanto eu estava ficando enfraquecido, e o quanto isso, o trabalho, não que o trabalho não seja bom, mas o quanto o trabalho estava contaminando até a minha família, porque até nos últimos dias, meus filhos, até minha esposa me falar, como esse barulho do aplicativo me irrita. Por quê? Porque eu chegava em casa depois do trabalho, eu deixava o aplicativo ligado, porque se tivesse uma corrida boa ali, eu saía para ir trabalhar. Eu falei, como isso estava prejudicando até minha família achando que estava fazendo bem, que minha família estava feliz, porque eu tinha 2 empregos. Agora está todo mundo feliz. Mas não, às vezes ali eu estava travando uma batalha, trazendo uma tristeza para dentro de casa. E diante disso, nós podemos ver o quanto o inimigo ele é estrategista, o quanto o inimigo usa coisas que nós eu jamais iria imaginar que um trabalho poderia ser uma estratégia do inimigo para me tirar do foco, para me tirar do propósito. Até que virou essa batalha, e muitas vezes até no trabalho, eu digo assim porque eu me calava. Por quê? Eu gostava muito de estar escutando louvor enquanto eu estava ali dirigindo, e teve até uma situação que eu peguei o pessoal para levar para a balada, e eu fui lá e baixei o louvor, para eles não escutar, não ver que eu estava escutando louvor e não começar, que motorista chato, escutando louvor, mas indo para a balada para curtir ele escutando louvor. Por quê? Porque dias atrás eu tinha tido uma experiência que entrou um pessoal no carro também, e eu escutando louvor, eles começaram a me confrontar, começando a cantar funk dentro do carro. Tinha 3 pessoas, e uma das meninas começou a cantar funk alto, funk pesado. E eu olhei continuando no louvor e falei, Deus, será que eu vou querer arranjar guerra aqui essa hora? Aí o que eu faço, Senhor? Será que eu peço para essas meninas saírem do carro? Será que eu vou levando o som? Aí eu digo assim para vocês, eu não vou perder. E ali ficou eu nessa batalha. Eu falei, será que eu vou ser um fraco de novo? E vou abaixar o som e elas vão vencer nessa batalha. Mas ali, graças a Deus, Deus usou uma das meninas e chegou e falou, respeita, você está vendo que eu não vou ser evangélico? Eu falei, eu não precisei nem fazer nada, ali foi pedindo desculpa, ali foi abaixando o tom, e aquela batalha eu venci. Mas por quê? Porque a outra que eu tinha perdido, aquela ali doeu no meu coração. Mas eu digo assim para vocês, nós temos que ficar vendo só coisas de Deus, tipo assim, nós temos que assistir só a série de Deus, nós temos que ficar vendo no celular só coisas de Deus.
eu digo que não, do meu ponto de vista. Né? Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ver aquilo que nos fortalece também. Né? É legal você ser uma pessoa inteligente, você sabe um pouco de política, às vezes você vai conversar com pessoas que não são cristãos, a respeito de outros assuntos, não dá para falar só de Deus, porque às vezes você acaba afastando essa pessoa. Você pode falar, se a pessoa gosta de política, você conversar de política, eu não vejo Deus nisso. Se a pessoa gosta de esporte, você falar sobre esporte, não vejo Deus nisso. Então, você tem que ver só coisa de Deus, não. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ver coisas que nos fortalecem, coisas que vão nos fazer vencer diante das batalhas, porque nós teremos batalhas. Nós vivemos de batalha, vencemos, depois de outra batalha, nós vencemos. Não poderia mentir para vocês que um dia vocês vão ficar sem batalhas. Não vai ter. Um dia vamos. E diante disso, essas batalhas, essas guerras, elas vão aparecer. E por que nós temos que estar fortalecidos nas coisas de Deus? Porque nosso socorro vai vir de Deus. Nosso socorro não vai vir dos homens. Eu quero só ver o político o dia todo. Não é aquele político que vai vir o meu socorro. Eu quero ver só sobre guerra o dia todo. Não é aquele exército que vai me salvar. É Deus que vai me salvar. Amém. E diante disso eu quero pedir que vocês abram a palavra, que é a mais importante nesse momento, em João 16, 33. João 16, 33. Aqui na palavra fala: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Tem alguns termos que falam: mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aqui nós temos a certeza que Jesus já venceu essa guerra por nós. Aqui era ele que estava falando. Mas nós temos que estar nos seguindo ali, com fé e coragem. E nós olhamos, trazendo isso para o tema aqui no dia de hoje, que são batalhas, que são guerras. Eu entendo como Jesus nos dizendo: no mundo vocês terão batalhas, mas sigam firmes e fortes, porque eu já venci essa guerra por ti. E essas batalhas que eu e você enfrentamos, muitas vezes ela é um treinamento. Não que o treinamento seja fácil, o treinamento eu olho como mais difícil do que a batalha muitas vezes. Até eu fui militar durante 8 anos das Forças Armadas, e um lema que o pessoal sempre falava durante os nossos treinamentos ali, ele falava: o treinamento é difícil, o treinamento difícil torna o combate fácil. Ou seja, é no treinamento, é no nosso dia a dia, nas nossas batalhas diárias ali, que nós estamos sendo formados. E realmente, eu carrego isso para a vida, e eu tive ali a oportunidade de ser um soldado da paz. Assim que era chamado os militares que participavam das missões de paz para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e eu tive esse privilégio de participar. E ali eu participei de uma missão Mati e uma no Rio de Janeiro, que era uma força de pacificação. Mas até nós chegarmos nessa missão, até nós chegarmos lá, vou dizer, essa guerra, nós tivemos que passar por um treinamento muito difícil. Um treinamento onde o cansaço era muito, e diante desse treinamento, muitas vezes nós falávamos ali, era um pelotão, eram 36 pessoas, e nós falávamos: cara, nós não vamos conseguir, não tem como, é muito difícil. E muitas vezes nós duvidávamos dos instrutores, pessoas que já passaram por tudo aquilo ali que nós estávamos vivendo, e eles já tinham passado,
e nós duvidávamos, né? Às vezes ficávamos ali entre nós, não dá para suportar tudo isso, por que tudo isso? Por que nós temos que estar aqui passando fome? Porque nós participávamos de algumas discussões de sobrevivência, onde nós ficávamos ali 2 dias sem comer. Aí depois eles soltavam nós um quadrado, soltavam uma galinha e um coelho. Nós tínhamos que ir ali pegar esse coelho, matar essa galinha, pegar algumas frutas que eles deixavam jogado. Nós tínhamos que preparar esse coelho, fazer uma sopa, eles chamavam de sopão. Mas diante disso eles davam ali, nós comemos melancia com casca, por essa luz. Só que tipo assim, já serviu, sabe que isso é mentira. Tínhamos que comer cebola com casca e tudo, alho com casca e tudo, era abacaxi com casca. Depois eles jogavam tudo numa panela, misturavam tudo aquilo ali, e nós com tanta fome, nós tínhamos que comer. Diante disso ali eu ficava olhando, não, mas para que tudo isso? Para que tanta crueldade? Ficava pensando, às vezes ali eles mandavam nós andarmos, marchar, nós ficávamos ali marchando, fazendo marchas de 30 e poucos km, 50 quilômetros. Daí ficava ali, não, mas para que tudo isso? Para que nós fazíamos sentir tanta dor? O pé se encher de calo, porque enchia, era normal, o pé se encher de calo, quando estourar as bolhas de calo, assar a perna, tirava a colar, a calça da perna, uma mochila pesada que eles mandavam nós carregar um monte de coisa naquela mochila, e eles começavam a me iluminar. Para que tudo isso? Para que todo esse treinamento? Não, isso aqui não vale a pena. Muitas vezes ali, às vezes vai no exército, você, eu quero atirar, eles davam para nós um tronco de madeira, ficávamos, nós chegamos a fingir que aquilo era uma arma. Eles falavam, atira, e nós fazíamos, pô! Daí agora 2 tiros, pô! Nós passávamos horas e horas ali nesse treinamento. E diante disso, muitas vezes ali, nós não entendíamos, nós falávamos que era uma coisa que não precisava, e muitas vezes ali nós pensávamos em desistir. Nós queríamos muito ir para uma missão que era importante, uma missão que nós sabíamos que nós corríamos o risco de ir e não voltar, porque eles mesmos falavam para nós, a chance de voltar é 50%, você tem chance de ir e não voltar, mas mesmo assim nós estávamos tão focados em ajudar aquelas pessoas que nós treinamos, e quando chegava todo aquele cansaço, toda aquela vontade de desistir, por diversas vezes, muitos pensavam em desistir. Chegavam ali os instrutores para nós e falavam, nós ali desmaiando, nós ali às vezes no rio de madrugada, passando frio, você está se poupando. Pessoas desmaiando de hipotermia e você está se poupando. Mas não estou aguentando mais. Eles chegavam em nós e falavam assim, o teu cérebro, ele te poupa, porque você gastou apenas 70% da tua capacidade. Quando você chega quase no teu limite, quando você acha que chegou no teu limite, você tem 30% mais de força física, de força emocional. E ali os instrutores falavam para nós, no limite você está se poupando. E ali, depois de superar todo esse treinamento, a missão foi cumprida. E o que eu aprendi a dizer assim como esses homens ali me chamaram para cumprir aquela missão, o Senhor nos convoca, tanto eu quanto você, para fazer parte do exército dele. Nessas batalhas que nós estamos passando, o Senhor está nos forjando. Ele não pode nos forjar apenas uma telinha de celular, ele não pode nos forjar apenas uma televisão, ele tem que nos forjar aqui na casa dele. Aqui nós vencemos obstáculos para chegar até a casa dele, porque muitas vezes passamos por batalhas para chegar até a casa dele. É muito difícil, mas se nós chegamos aqui, é porque é a vontade dele. E assim, e aqueles que disseram sim, vão passar por um treinamento difícil, e o Senhor nos chama, nós falamos sim, Senhor, esse daqui. Nós também vamos passar por um treinamento muito difícil. Não poderia mentir para vocês, dizer que é fácil, dizer que é tudo um mar de rosas, não. Passamos batalhas, passamos dificuldades. Como diz aqui, nós não vamos ter fome e olhos vazios nós passar no exército. Mas aqui nós vamos jejuar. Não é passar fome, é ficar forte. Nosso jejum, nossa oração, Nesse treinamento vamos ter que marchar, vamos ter que caminhar muito.
vezes vamos ter que se deslocar na nossa casa e ir atrás daquelas ovelhas que estão perdidas. Às vezes vai dar calo no pé, às vezes vai ser difícil, vamos chegar na casa dessas pessoas que se distanciaram da presença do Senhor, vamos ser praticamente escorraçados da casa deles, vão embora, não queremos vocês aqui, mas nós não estamos marchando em vão. Nós temos uma missão, nós vamos cumprir essa missão, com calo no pé, nós vamos cumprir, mas quando nós estivermos pensando em desistir, cheio de dúvidas, que vai surgir dúvidas, né? Para que isso precisa disso? Muitas vezes, para que tanto jejum? Para que 40 dias de jejum? Para que 40 dias de oração? Mas isso tem um propósito, né? Nós somos chamados, e se nós estamos chamados pelo Senhor para cumprir esse propósito, com certeza Ele está conosco. E que nessa noite o Senhor venha, assim como falou aqueles instrutores, que eles falavam para nós: não desista, não pare, se enfrente, que Ele venha no coração de cada um de nós nessa noite. E eles falem: filho, eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas não desista, persevere, que Ele venha falando no coração de cada um, ao íntimo de cada um, dizendo: eu estou contigo nessa batalha, você não está sozinho, eu sou aquele que venceu a guerra, eu sou aquele que estou com você em todos os momentos. As piores batalhas que nós gravamos, o Senhor esteve conosco. Às vezes nós nos esquecemos, né? Tem batalhas que são difíceis, que saem da força do nosso braço, e daí nós sabemos para quem correr. Só que nós corremos nesse momento difícil, e depois nós nos esquecemos. Eu digo assim, nessa passagem, que no mundo terei tribulações, mas eu venci o mundo. E até teve uma situação que passei com meu filho acabou tendo uma concussão dentro da igreja, né? Graças à vida do pastor Alex ali, que foi um piloto do Velozes e Furiosos, que foi pela PR ali, chegamos, né? Gratidão total, tive a oportunidade, essa é a oportunidade de agradecer, né? Por todo o empenho. E meu filho acabou tendo uma concussão, né? O pastor Alex levou, fomos, resumindo, ele acabou tendo que ir para Jaraguá. E ali dentro do carro do meu filho mais velho, me bateu um desespero, né, diante dessa batalha, de ver meu filho tendo uma concussão, meu filho sendo levado para Jaraguá, eu não poder fazer nada, eu não poder ir até lá, se eu fosse até lá, não teria o que fazer, porque eu não poderia entrar no leito junto com ele, no hospital junto com ele. E foi, se passou, beleza, voltando para casa, né? Antes de vir para casa, eu com meu filho mais velho estava no carro. Deu aquele desespero, eu chorei igual uma criança pequena ali. Eu falei de todo o meu coração, eu falei: Deus, eu não tenho mais o que fazer. Se eu errei, se eu tenho alguma brecha que atingir meu filho, por favor, me mostra, que eu quero consertar, não quero viver em pecado, mas está nas suas mãos, Pai. Essa batalha eu não me vejo como derrotado, eu me vejo sem força, sem ter o que fazer, mas eu sei que com o Senhor vai operar um milagre, nós vamos vencer. Beleza, eu fui para casa, né? Chegou segunda-feira, eu ali lavando louça, né? Esperando minha esposa dizer que era para levar as coisas de roupa para ele no hospital. E eu ali lavando louça, me bateu um desespero de novo, e veio essa mesma palavra no meu coração. O Senhor falando: no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tem ali, pô, às vezes, né? Eu sou humano, eu digo assim, eu questionando a Deus, eu falando: Deus, eu aqui nesse momento, sofrendo, eu estava com meu filho, sempre me dizer que eu tenho bom ânimo, Pai. Falei: Pai, me perdoa nessa hora. E ali o Senhor fez, né, queimar no meu coração de uma forma tão forte, que Ele me mostrou, que Ele falou: você vai chegar naquele hospital. Você vai, não que eu fique feliz pelas outras situações que estavam lá, mas o Senhor me fez ainda tão forte no meu coração, que Ele falou: você vai chegar naquele hospital. Você vai ver pessoas, crianças e situações tão pior do que a do teu filho, que você vai agradecer. Ali eu entendi o porquê que o Senhor estava falando diante daquela batalha, diante daquela guerra, quando eu não tinha mais força, quando eu estava ali chorando, querendo se parecer forte, porque meu filho mais velho estava junto, então eu tenho que passar para ele que vai dar tudo certo. Eu falo tanto com Deus para ele, e agora eu vou sentir aqui um fraco. Eu falo para ele: tem que ser forte e corajoso, e agora chegou a hora de eu ser forte e corajoso, eu vou ser um fraco, mas não sei, nós somos humanos. E chegam umas horas ali que nossa perna treme, nosso coração
né? A incredulidade vem, a falta de fé aparece, mas mesmo nessas horas, o Senhor veio de uma forma assim que Ele falou: tente bom ânimo, eu entendi que quero ter bom ânimo. Eu entendi que é isso que eu estava falando, que, né, uma experiência que eu tive, que diante dessa batalha, ficou muito claro no meu coração, o porquê que, como eu orei pela vida do meu filho, eu não oro pela vida das pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades. Que Deus é esse que eu sirvo, que manda só eu usar uma oração forte, usar uma oração de todo o meu coração, só por aqueles que eu amo. Porque assim como eu orei por ele, eu não cheguei naquele hospital lá orando, profetizando, de todo o coração por aquelas pessoas. Eu tive que passar por essa batalha para ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele estava nos guardando e fazer com que eu orasse de todo o coração por aquelas pessoas que estavam lá. Então, tem batalhas que vêm na nossa vida que é para edificar. Por mais difícil que seja, quanto mais difícil a batalha, maior vai ser a vitória. Eu penso assim. E depois de todo o treinamento, depois de toda a batalha, depois dessa missão, sempre vai vir um refrigério. Eu digo aqui, agora trazendo para a experiência que eu tive, a respeito de participar dessas duas missões de paz, nós passávamos, a gente passei 8 meses, e durante esses 8 meses eu tive 2 meses de folga. Então, por isso que eu digo, depois das batalhas, depois das guerras, vai vir o refrigério, vai vir o descanso. Diante dali eu tive os alejamentos que seriam essas férias, ali eu tive a oportunidade de viajar para Punta Cana e conhecer uma parte da República Dominicana, ir para o Rio de Janeiro, conhecer o Cristo, conhecer Copacabana. Então, se os homens, diante disso, depois de todo esse treinamento, depois de todas essas batalhas, eles puderam me proporcionar um momento de refrigério, imagine o que o Senhor tem para eu e para você. Imagine o descanso, o refrigério que o Senhor vai ter para mim e para você depois de toda essa batalha, depois de toda essa luta, depois de todo esse cansaço que nós estamos pensando em desistir, falando: Senhor, não dá mais, Senhor, não vou suportar. Mas quando nós estivermos pensando assim, nós venhamos a entregar para Cristo, falar: Deus, não tem como mais. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me mostra onde que eu estou errando, que eu estou travando essa batalha tão ferrenha. Porque muitas vezes nós deixamos algumas brechas, e essas brechas fazem com que nós venhamos a sofrer batalhas que às vezes não era para nós estarmos travando. As experiências minhas, batalha com vício, se eu não botasse a boca num copo de álcool, eu não estaria travando aquela batalha, nunca foi a vontade de Deus. Se eu tivesse colocado um cigarro na boca, não estaria travando aquela batalha ali para querer viver em santidade e lutando para largar o vício, largar a prostituição. Tudo isso foi batalhas que eu não vou dizer que foi na ignorância, porque quando nós entramos em algumas batalhas erradas, nós sabemos que estamos fazendo errado, mas a nossa natureza é pecaminosa. Eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou travar uma batalha mais na frente, vai ser difícil, porque papai ensinou, mamãe ensinou, todo mundo falou, mas eu vou testar. Eu vou querer travar essa batalha, eu sou forte. Muitas vezes nós achamos, principalmente quando nós somos jovens, não, eu vou, a mãe falou que vai dar choque, mas não dá nada, eu suporto esse choque. A mãe falou que ele não mata, só deixa, só quebra, se não mata eu vou lá. Se quebrar eu sou jovem, meu osso é flexível, daqui a pouco ele já volta ao normal. E normalmente os jovens, mas às vezes tem adultos que são assim, eu não vou dizer ignorantes, não vou chamar de tolos também, eu sou tolo porque, eu vou dizer por mim, eu não fui na ignorância, eu fui sabendo que se eu fizesse aquilo ali ia dar errado, e travei batalhas que tive que perder tempo para depois recuperar, perder tempo para poder estar fazendo a vontade de Deus, para estar cumprindo essa missão na terra. Desde pequeno eu fui ensinado o caminho certo, mas eu tive
Eu escolhi ter essa experiência de ir para um caminho errado, travei batalhas que não precisava, podia estar travando batalhas para salvar a vida de pessoas, libertar pessoas, transformar pessoas, ajudar pessoas a conhecer o Senhor, mas não, quis ir lá no mundo. Depois tive que travar batalhas pessoais para eu ser liberto, para eu ser transformado, sendo coisas que não precisava. Mas venci essas batalhas, estou vencendo essas batalhas, luto dia após dia, porque as batalhas que eu venci, às vezes ela aparece de novo, dá vontade de nós colocarmos nessa lança de novo para ir batalhar do modo errado, mas o Senhor vem e traz para nós. Você quer retroceder? E graças a Deus nós não retrocedemos, nós continuamos em frente, não queremos travar essas batalhas que não precisam, e nós acreditamos nesse refrigério. Nós sabemos que esse refrigério vai estar chegando para nós. Não sou eu que falo, como diz, eu posso dizer assim, os refrigérios que eu vivi, que o homem me proporcionou, que eu me dediquei, eu treinei, eu recebi esse refrigério. Agora eu batalho, eu luto em prol do Evangelho, em prol do Reino, em prol de estar fazendo a vontade de Deus, e eu já consigo sentir esse refrigério, eu já consigo sentir essas vitórias, eu já consigo ver o quanto Deus tem me abençoado, e saber que essas vitórias, essas bênçãos que eu estou recebendo, ainda por mais que para mim sejam maravilhosas, é só uma migalha, que Deus ainda tem muito mais. E assim, não é eu estou falando, é a palavra que diz, porque aqui em Apocalipse 21, do 4 ao 8, nós estamos aqui, nós acreditamos nessa recompensa, nós sabemos dessa recompensa, e nós iremos usufruir dessa recompensa, iremos usufruir desse refrigério. Tudo isso que estamos vivendo não é em vão, tudo isso que estamos lutando vai ter recompensa, vai ter galardão. Então aqui em Apocalipse 21, a partir do 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras, absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que eles cabem será o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, para nós que estamos lutando, para nós que estamos querendo viver em santidade, estamos lutando para viver em santidade, a nossa recompensa vai ser essa vida eterna. A nossa recompensa vai ser esse lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter guerra. Vai chegar a nossa hora. A nossa hora está tão próxima, está quase chegando, de nós estarmos usufruindo de todas essas maravilhas que o Senhor tem para nós. E são tantas elas, em João 3,14 também. João 3,14, ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pessoal, o Senhor está falando para nós que nós teremos essa vida eterna. Ele tem algo maravilhoso para nós. Diante disso, nós temos que seguir crendo, acreditando em todos os momentos dele, perseverando diante das batalhas. Persevere, ore. Quando você achar que essa batalha está muito difícil, que você de pé não está mais suportando, Senhor, na força do meu braço, eu não estou conseguindo, apesar que o Senhor nunca nos fala para nós lutarmos na força do nosso braço, mas sim depender dele, que nós venhamos a nunca se entregar. Diante dessa caminhada, dessas batalhas, que nós, se nós viemos a se enfraquecer, que não aconteça, que nós venhamos a se ajoelhar. Venhamos a se ajoelhar, porque diante dessa entrega, diante dessa humildade de se ajoelhar perante um Deus tão grande, com certeza Ele vai te levantar de novo. Ele não vai nos levantar para nós ficarmos parados, para nós ficarmos olhando, só admirando. Ele vai nos levantar para fazer parte do exército dele. Ele precisa tanto, olha a importância que ele dá para todos nós. Ele nos chama, ele tem esse propósito, ele está nos chamando diversas vezes, nos chamando pelo nome. Nós muitas vezes acabamos nos escondendo, em vez de se fortalecermos e para a batalha, nós escondemos em cavernas, nós ficamos ali escondidinhos. Não, aqui o Senhor não vai me achar, não, aqui o Senhor não vai me chamar. Ei, em todos os momentos Ele está te chamando. É no momento dormindo, eu não sei porque tem experiências que às vezes eu dormindo, eu escuto o meu nome e às vezes eu me assustava. Hoje eu sei que quando de madrugada eu escuto o meu nome, eu sei que é para eu levantar, dobrar o joelho e orar. É uma batalha, eu vou dizer assim, mesmo eu entendendo, sabendo, quando eu escuto essa palavra, o Senhor me chamando, não é tão fácil eu levantar e orar, mas eu tenho vencido e tenho ido. Então é no sono que o Senhor te chama, é no trabalho, é na escola, em todos os momentos o Senhor tem me chamado. E Ele tem me chamado para a batalha. E diante dessa batalha é que nós vamos vencer a guerra. Então, continue treinando, pessoal. Nosso treinamento está aqui, é na palavra, é lendo, se fortalecendo na palavra, é escutando a voz do Senhor, buscando na palavra. Não que a internet não seja boa, mas não é buscando na internet, é buscando direto na palavra, é sabendo que tem pessoas que estão se fortalecendo, os pastores aqui dessa igreja, eu digo porque eu acompanho a caminhada deles há alguns anos, acho que há uns 4, 5 anos, e sei o quanto eles têm, o quanto eles jejuam, o quanto eles buscam, o quanto eles são obedientes à cobertura, aos líderes dele, para hoje estar aqui, trazendo bênçãos sobre a vida de vocês. Estar aqui se dedicando, abrindo a porta da igreja para trazer uma palavra de Deus para vocês, orando, fazendo célula, tudo isso é uma batalha, eles estão vencendo, eles vão vencer. Aqueles que o Senhor não conseguiu tocar através da vida deles, ainda é só questão de tempo, porque o Senhor vai tocar muitas e muitas pessoas através da vida deles, porque todo esse esforço que eles têm feito não vai ser em vão. O Senhor vai recompensar eles com a vida eterna, o Senhor vai recompensar com a vida eterna, mas aqui nessa terra, eu acredito que o Senhor também vai recompensar muito a vida de vocês. Todo esse jejum, toda essa oração não vai ser em vão, todo esse esforço, o Senhor vai mostrar em terra para vocês, que toda essa batalha, todo esse treinamento vai valer a pena, e vocês terão um grande exército junto com vocês. Nós teremos essa igreja virada, eu creio, eu acredito, que vai ter um grande exército, um exército do Senhor, para estarmos caminhando, batalhando, vencendo, saqueando o inferno, resgatando muitas e muitas vidas que estão lá no inferno, clamando pela vida das pessoas que estão perdidas
assim como nós clamamos pelas vidas dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, que ainda estão perdidos, que nós venhamos a entender o que é amar ao próximo, que é saber que não é só o próximo aquele que está dentro da nossa casa, aquele que nos agrada, é amar o próximo também aquele que não nos proporciona nada de bom, aquele que às vezes está na rua perdido. É esses que nós temos que estar nos fortalecendo para estarmos batalhando por eles. Amém, igreja? Amém. Então eu peço que fiquem de pé para estarmos orando. A palavra de hoje é que nós somos vencedores. Em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Vamos continuar caminhando com Ele. A vitória está perto. A vitória está chegando. De repente a vitória vai chegar e de repente. Amém, Deus. Quem sabe a vitória chega nessa hora que você quis ficar em casa dormindo. Quem sabe a vitória chega nessa hora que você não quis ir para a igreja. Quem sabe a vitória esteja chegando na hora, né, que nós escolhemos fazer outras coisas que não é a vontade de Deus. É um trabalho, é um passeio. São importantes, mas a vontade de Deus é mais importante. Deus tem depositado dias e dias de vida para nós com um propósito. O propósito nós estamos caminhando conforme a vontade dele. Então, todo aquele que está aqui essa noite, está travando uma batalha, está achando que já está no limite, achando que não tem mais forças, achando que o Senhor não está dentro, eu peço que venha para frente para estarmos orando juntos. E um voto de fé, falando: Senhor, eu estou contigo, Senhor, eu acredito, eu sei que com o Senhor eu vou vencer. Senhor, me perdoa todas as vezes, Senhor. Perdoa, Senhor, o teu povo, aqueles, Pai, que duvidaram, aqueles que o inimigo conseguiu, papai, contaminar, papai, contaminar a fé deles. E às vezes, papai, nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos, Pai. Estamos aqui dispostos a te pedir perdão. Às vezes que nós não acreditamos, Pai, que o Senhor pode fazer. Às vezes que nós não entendemos, Senhor, que o Senhor é o alfa e o ômega, que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Pai. E o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Que nós servimos a um Deus, Pai, que diante de batalhas, assim como foi com Moisés, assim como foi, papai, com o povo de Israel, que estava ali naquele deserto, Pai, diante, papai, daquele mar vermelho, diante daquela batalha, onde ali, Pai, os inimigos se matavam, Pai, o Senhor veio e se mostrou de uma forma extraordinária na vida deles, Pai. Que assim o Senhor se mostre na vida de cada um de nós que aqui estamos, Pai. Que diante das dificuldades, diante do mar vermelho, diante às vezes dessas batalhas, papai, enfrentadas, papai, nós venhamos a proclamar que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, que nós venhamos, papai, a proclamar para os 4 cantos dessa terra, Pai, que nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que já venceu essa guerra por nós, um Deus, Pai, que está conosco, papai, em todos os momentos, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos totalmente dependentes do Senhor, que as nossas forças, papai, quando elas vierem se esgotar, Pai, o Senhor vem e renova nossas forças, Pai. Nos reveste, papai, com as armaduras que vem do Senhor, Pai, porque nós possamos, Pai, ser lançados como flechas, Pai, na vida de pessoas que precisam. Que nós venhamos, Pai, a ser verdadeiros gigantes, Pai, pessoas, Pai, que no poder que é o nome do Senhor, nós possamos estar destruindo barreiras, Pai, destruindo fortalezas, Pai, destruindo milhões de algemas, Pai, aquelas que às vezes temos, Pai, nos parar, e aquelas que ainda tendo, Pai, parar pessoas, Pai, que estão com vontade, estão com sede, Pai, de fazer a sua vontade, pessoas que decidiram se entregar, Pai, para fazer parte do reino, Pai. Então, sobre todo aqui, Pai, verdadeiros guerreiros, Pai, verdadeiros homens e mulheres fortes e corajosos, Pai, aqueles que diante, Pai, gigantes, Pai, eles bem saber
Existe um Deus mais gigante que gigante, que está conosco, guardando, nos protegendo e lutando em prol de nós. E que nós venhamos estar cada vez mais lutando em prol do reino, Pai, lutando em prol da tua vontade, Pai. Que nossas batalhas sejam travadas, Papai, em prol do reino. Que nossas batalhas sejam, Pai, batalhas, Pai, que nós venhamos a saber, Pai, que muitas delas, Pai, não são a espada, não são a força, Pai, mas são muitas delas ali, Pai, por jejum e oração. Que nós venhamos a saber, Papai, que existem batalhas espirituais, Papai, e que nós venhamos, Papai, a usar o poder que há no nome de Jesus, Pai, para estarmos, Pai, sendo cada vez mais fortalecidos, para estarmos vencendo todas as batalhas, para continuar glorificando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que nós possamos, Pai, estar dizendo a sua plano dessa guerra, que nós conhecemos um Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos um Deus que jamais perde nenhuma guerra, Pai. E nós, Papai, que nós venhamos a sair daqui essa noite, cheio da sua presença, que nós venhamos a sair daqui essa noite, com o coração cheio de gratidão, que nós venhamos a sair daqui essa noite, Pai, fortalecidos, totalmente fortalecidos, sabendo, proclamando e dizer ao inimigo, você já é derrotado, inimigo, as suas frontas não irá mais enfraquecer, as suas frontas não vai mais encarar. Eles estão bem, Pai, vendo se destruindo, Papai, tudo aquilo que tem perdido meu filho, Pai, que está escutando a sua voz, Pai, e que nós venhamos a obedecer, Pai, não só escutar a sua voz, Pai, e não te obedecer, que nós venhamos a ter uma ação após escutar a sua voz, Pai, que todo cansaço venha caindo por terra, Pai, que o Senhor venha derramando bom ânimo, Pai, que o Senhor venha dando força para o seu filho, Pai, que nessa hora, Pai, está enfraquecido, Pai, que o Senhor venha, Papai, reavivando sonhos, Pai, o inimigo às vezes ele é tão sujo, tão estratégico, Pai, que ele faz, Papai, do que nós venhamos a se esquecer, Papai, das promessas que o Senhor tem na nossa vida. Que nessa noite o Senhor venha, Papai, fazendo queimar, Papai, tudo aquilo que o Senhor prometeu na vida de cada um que está, na vida de cada um, Papai, que está assistindo esse culto, Papai, que está escutando a sua palavra, Papai. Que o Senhor venha, Papai, reavivando, Papai, fortalecendo, Papai, dizendo no coração de cada um, Pai, que eles possam entender que o Senhor está conosco, o Senhor é o Deus que sempre está conosco, Papai, e que nós venhamos, Papai, se arrepender genuinamente e dizer, Papai, eis aqui, sim, Senhor, aqui estou, Pai, para estar batalhando lado a lado com o Senhor, Papai. Sim.
novo. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós começamos nossos 40 dias de oração. Foi incrível.